Então, bora, gente. Vamos lá. Pra gente começar, quero parabenizar a gente por estar aqui, que é dia de frio, tá garoando lá fora. Então a gente tinha vários motivos para poder estar debaixo da coberta, que eu curto demais, mas estamos aqui, né? Para com isso. Hã? O dono de carro não fica debaixo das cobertas. Não fica não, né? Então, show. Então, gente, vamos bater palma pra gente aumentar a nossa energia, a nossa frequência. Parabenizar de fato o nosso compromisso. Deixa eu falar para vocês. Hoje teve várias pessoas que a gente esperava estar aqui, mas não estão. Mas o que mostra, o mais importante de fato é cada um de nós estar. Se a gente entender que nós não precisamos de fato do time para poder fazer o negócio acontecer, mas a nossa decisão move de fato a decisão do time, a gente vence o jogo, certo? Então hoje o que eu vou fazer, gente? Vou trazer para vocês os 8 passos do sucesso. Então nós vamos discutir aqui acerca de alguns assuntos. Isso daqui é muito importante, então como são pontos importantes, eu vou pedir para vocês, se caso for necessário, vocês pegar o celular, anotar alguns pontos no bloco de notas, a gente pegar, nós vamos criar algumas tarefas aqui para poder levar para o time, certo? Então, sabendo disso aí, nós vamos falar primeiro do primeiro passo, que é o sonho. Então, aqui fala, né? Quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer resultado. Gente, isso aqui é muito importante, porque um exemplo, quando nós falamos de sonho dentro do projeto, falando mais da questão da construção de rede e tudo mais, como que nós vamos atrair de fato a multidão, que é o que nós estamos falando? Como que nós vamos fazer com que as pessoas sigam a gente? Através da visão que nós estamos tendo do futuro. E como que cria essa visão do futuro? Através dos sonhos que são gerados. Então é muito importante a gente estabelecer os nossos sonhos. Quais são as nossas metas, o nosso objetivo, o que Deus determinou a nosso respeito, aonde que eu quero chegar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, qual é o carro que eu quero ter, qual é a cor desse carro, qual que é o ano desse carro, qual que é a casa, qual que é a próxima casa que eu quero comprar, qual que é a reforma que eu vou fazer na minha casa. Então tudo isso nós precisamos estabelecer. Por quê? Porque aqui já fala, ó, quem não sabe onde quer chegar, qualquer resultado serve. E nós, como líderes, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ter clareza do nosso destino. Nós precisamos saber onde nós vamos chegar. Por quê? Porque se a gente não tiver um sonho estabelecido, primeiro que a gente não consegue se mover, e a gente não se movendo, como que nós vamos arrastar o time para vir junto conosco? Então isso daqui é muito importante, ter clareza dos nossos sonhos. E aí aqui, sonhos movem pessoas e constrói futuros. Então olha só que isso aqui que bacana. Então já vem com a visão que eu trouxe, né? Então, é engraçado que quando a gente fala do sonho, quando a gente tem isso muito estabelecido, quando nós temos clareza de tudo isso, quando nós vamos falar para a pessoa, o que acontece? Fica muito mais claro. Porque eu determinei fazer o quê? Eu vou ganhar minha viagem para o Cruzeiro. Eu vou lá para o México. Ah, não, aqui eu vou bater meu diamante em tanto tempo. Ah, eu vou ganhar o PIN, vou subir no palco, vou receber um cheque de tantos mil. O que vai acontecer? Quando eu for falar com a pessoa, eu tenho uma clareza maior e eu vou estar entusiasmado para poder falar sobre isso. Por quê? Porque eu estou acreditando no meu sonho. Mas se eu não tiver isso daqui estabelecido, esquece. Nós não vamos conseguir passar essa motivação. Nós não vamos conseguir passar uma segurança na fala. Por quê? Porque se eu não tenho um sonho, automaticamente eu não vou acreditar. A não ser que aconteça o quê? Ah, eu peguei aqui os produtos, estou vendendo, estou fazendo acontecer, está entrando grana no bolso, mas o primeiro desafio que vier, o que vai acontecer? O primeiro vento que bater vai levar a gente para longe. Por quê? Porque eu não tenho um sonho estabelecido. Eu não sei onde quero chegar. Então veio o desafio, me leva para longe. Agora, o que acontece? Se eu tenho um sonho claro, uma meta definida, tenho meus objetivos, sei onde quero chegar, o que vai acontecer? Eu começo a vender, eu começo de fato a fazer o negócio, vai bater o vento, e aí a gente vai começar a fazer o quê? No vento a gente vai saber quais são as dificuldades que nós estamos tendo. E aí dentro das dificuldades, o que nós vamos fazer? Eu vou ligar para o meu patrocinador, para a minha patrocinadora, para o presidente da empresa, eu vou fazer o quê? Cara, acabei de sentir que eu estou com uma dificuldade em tal ponto. Eu preciso mudar isso para poder levar meu negócio para outro nível. Então, vocês entendem a importância do sonho? Sim ou não? Show. Então, o que nós vamos fazer, gente? Sabendo do sonho, quer falar alguma coisa? O sonho quer dizer o quê? Determinar aquilo que você quer. Por exemplo,
dar um bom exemplo para as pessoas e coloquei no time, é assim? Exatamente. Nós somos espelho. Se nós não for espelho, como é que vai dar Nós não pode falar bobeira, ou qualquer maneira. Nós, assim, vai falar sobre o sonho, né? Cada um tem um sonho. Se ela tem um sonho, ela tem um sonho, ela tem um sonho, ela vai dar o sonho dela. Mas tem que ir à luta, tem que ir avante. Não esperar em casa, tem um sonho. Exatamente. E, gente, tem um versículo, vamos trazer mais para o termo bíblico agora. Tem um versículo que está lá em Hebreus que fala assim como a sua mente imagina, assim é. Então nós sabemos que Deus ele se move como? A partir do momento que você mostra para ele qual que é o seu desejo, qual que é o seu objetivo. Então se a gente não tiver isso aqui estabelecido, como que Deus vai trabalhar a nosso favor? Se a gente não tiver esse sonho, nós não vamos saber para onde nós vamos ter que andar. Ah, não, eu tenho que trilhar de fato nesse sentido. Não, se eu não tiver essa clareza, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou dar passo para tudo que é lado. Agora, quando eu tenho uma clareza maior para onde eu tenho que andar, o que vai acontecer? Eu vou dar meu primeiro passo e os anjos vão vir ao meu favor. Isso é Bíblia, ué. Nós entendemos de Bíblia. Então, isso é Bíblia. Então, tendo essa clareza maior, a gente vai se mover com muita mais facilidade. Então, o que nós vamos fazer de tarefa em cima disso daqui? Sabendo dos sonhos, nós vamos criar depois, nós vamos colocar no papel todos os nossos sonhos. E nós vamos destrinchar ele em 3 pontos. De 3 a 6 meses, o que eu quero realizar de 3 a 6 meses, o que eu quero realizar de 6 a 12 meses e o que eu quero realizar de 2 a 5 anos. Então nós vamos colocar isso tudo no papel. Depois de colocar no papel, nós vamos pegar as imagens no Google, vai tirar print, vai recortar lá a imagem certinha para a gente imprimir e fazer o quadro dos sonhos. Porém, nós vamos fazer isso juntos, aos poucos, né? Então, qual vai ser o primeiro passo? Vai ser a gente criar essa lista no papel, colocar tudo no papel e pegar as imagens. Só isso. E aí, depois, juntos, a gente faz o próximo passo. Certo? Então, a tarefa que nós temos, criar uma lista e pegar todas as imagens. E isso aí nós vamos ter uma semana para poder fazer isso, que aí na próxima terça a gente vai discutir a respeito disso novamente. Certo? Vocês estão comigo? Vocês se comprometem a fazer isso comigo? Sim ou não? A gente colocar tudo no papel. Então, show, sonho. Agora vem o compromisso. Olha lá, o compromisso. E é bacana porque, vamos ver o que ele fala aqui, ó, compromisso. Resultado não vem da motivação momentânea. Então, é o que nós falamos aqui, né? A motivação momentânea é o quê? Se eu coloquei dinheiro no bolso rápido e tudo mais, vem aquela motivação. Nossa, esse negócio é muito bom. Só que aí, o que acontece? Se eu não tenho um compromisso com o todo, o vento bate e me leva para longe. E aí eu simplesmente me desmotivo, paro de fazer o negócio. Agora, quando eu tenho um compromisso, eu acabo fazendo o quê? Ficando mais firme dentro do negócio. A Bíblia fala, né, que eles confiam no Senhor como se ele tivesse construído o negócio dele sobre a rocha. Então, sabendo que nós precisamos ter um compromisso, o nosso compromisso é voltado ao quê? Nosso compromisso é voltado aos treinamentos da empresa, nós precisamos se comprometer a isso, nós precisamos se comprometer na questão dos 8 passos que eu vou passar aqui para vocês, a gente precisa se comprometer com isso. Porque o exemplo, vamos falar de compromisso maior. Eu lembro que quando eu trabalhava na clínica veterinária, antes de conhecer esse mercado, eu tinha um compromisso. E meu compromisso era chegar lá às 7 horas da manhã, se eu não me engano. Eu tinha que abrir a empresa. Lá no caso a gente batia o ponto e eu ficava até às 6 horas da noite cumprindo o compromisso que eu tinha com eles. E aí, o que acontece? Quando se trata do nosso próprio negócio, uma das coisas que acontece com a maioria das pessoas é o quê? A procrastinação. Então, que muitas pessoas viram e falam, nossa, hoje está frio, vou sair para vender não. Ah, hoje está frio, não vou convidar fulano não. Ah, hoje está frio, não vou para o treinamento. Por que isso acontece? Porque aqui dentro nós não temos ninguém por trás nos cobrando. Então, nós sabendo que nós somos empreendedores e que ninguém vai ficar ali atrás de nós cobrando, o que a gente precisa entender? Que quando nós trabalhávamos dentro no negócio dos outros, a gente entregava 100%, certo? Todo mundo trabalhava como se estivesse fazendo para Deus. Agora, se tratando do nosso negócio, a gente precisa fazer o quê? Entregar 200%. E o que é entregar 200%? É eu entender que Deus confiou esse negócio a mim.
É eu entender que Deus colocou esse negócio na minha mão para poder transformar a vida de muitas pessoas lá fora, assim como nós já estamos fazendo, cadastrando pessoas que aos poucos estão vendendo, pagando uma conta aqui, uma conta ali, e aí a gente vê o resultado delas e a gente fica feliz com aquilo. Então, quando eu entendo de fato que eu tenho um compromisso total, na totalidade com a empresa, meu negócio fica mais leve de desenvolvê-lo. Só que se a gente não tiver esse compromisso, gente, a gente vai fazer o quê? Ah, eu vou convidar fulano depois. Ah, não, vai ter reunião toda terça-feira. Hoje eu não vou não, só na próxima. Ah, não, não vai ter no sábado, então eu não vou ir hoje não, sábado eu vou. Aí chega lá no sábado, tá chovendo, não, eu não vou. Então o que acontece? A falta de compromisso vai estabelecer também os nossos resultados. E aí fala aqui também, né? O compromisso vem da constância, disciplina e compromisso diário. Então, sabendo disso, a gente precisa de fato ter esse compromisso. Uma forma de ter um compromisso maior, todos nós aqui temos outras responsabilidades, ainda mais vocês, mulheres, que é dona de casa, mãe, então tem um compromisso muito maior dentro do negócio. Sabendo disso, o que a gente precisa fazer? O que eu aconselho vocês a fazer? Uma gestão do tempo. O que é a gestão do tempo? É saber lá o horário que, tal horário eu coloco minha filha na perua, tal horário eu preciso buscar na escola, tal horário eu preciso fazer isso. Fechado. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 horinha ou 2 horas no dia, vou sentar minha bunda na cadeira e vou fazer o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer? Se eu não sei o que precisa fazer ainda, o que eu preciso fazer? Começar estudando. Preciso estudar, preciso saber como que os líderes chegaram a ter o resultado e assim sucessivamente. Certo, gente? Então, compromisso. Dentro desse tópico, nós temos alguma dúvida? Não? Terceiro passo é a lista. E aqui fala, sua lista é combustível do negócio. Quem trabalha sua lista, quem trabalha sem lista, trabalha sem direção. Quem aqui já tem uma lista de prospecto, de colocar no caderno? Chegaram a fazer uma lista ou algo do tipo? Não. Qual que é a importância da lista, gente? A lista é onde nós esvaziamos toda a nossa mente e passamos tudo para o papel. Então, quando a gente passa para o papel, aqui eu não trouxe meu caderno. Eu tenho uma lista hoje que eu passei para o caderno com mais de 10.000 pessoas, onde eu escrevi à mão o nome, o telefone dessas pessoas e coloco lá qual que é o perfil dela voltado para o negócio. E quando eu fiz essa lista, o que aconteceu? Eu esvaziei minha mente, porque eu não preciso ficar naquela questão, tipo assim, para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou convidar? Com quem que eu vou falar agora? Então, eu não vou ter nada disso. Quando eu pego lá a lista, eu venho um por um e falo, nossa, tem fulano aqui, eu vou falar com ele. Então, fica mais simples de eu desenvolver o negócio. Então, qual que é a ideia da lista? É a gente esvaziar nossa mente, passar tudo para o caderno, tudo para a folha, e aí depois de eu passar para a folha, eu vou determinar de fato qual que é o perfil dela. Se são pessoas que são voltadas somente para consumir, se são pessoas que vão entrar para poder revender, se são pessoas que vão entrar para poder fazer a marca, né? Construir, expandir a marca da empresa. Então, quando eu faço essa lista, fica muito mais simples. Então, além daquela tarefa que nós tínhamos criado dos sonhos, nós precisamos fazer o quê? Fazer uma lista. E a lista que eu aconselho vocês fazer, eu estava estudando e eu vi que a maioria das pessoas, elas conhecem cerca de 256 pessoas. Isso é uma questão científica que eles mostram e aponta isso. Então, e aí o que eles aconselham a fazer, né, nesse estudo? Eles aconselham a gente começar a fazer a lista lembrando desde os nossos amigos de escola. E a gente começa a colocar no papel. E aí escrever todo mundo. Mas eu nem tenho mais contato com fulano. Não estamos falando do contato em si. Nós estamos falando da importância da lista. E quando a gente vem fazendo essa lista, automaticamente vem nos trazendo uma clareza muito maior a respeito. E aí o que eu faço? Eu começo desde os colegas de escola, depois eu começo pelos meus vizinhos, colocar todos os meus vizinhos ali no papel, todo mundo que de fato eu conheço, o dono da padaria, que eu vou comprar pão lá todos os dias, e quando eu começo a destrinchar isso, o que acontece? Eu estou esvaziando minha mente. Uma vez que eu esvazio minha mente, depois fica muito mais fácil de eu saber quem eu vou convidar para o negócio, como que eu vou convidar e quem vai entrar ou quem
os perfil, né? Então, aqui nós vamos fazer a tarefa, gente. Nós vamos precisar criar uma lista juntos. Entenda que nós somos líderes. Qual que é o trabalho do líder? Então, às vezes, coloca um cadastrinho e depois, se não tem aquela organização, depois dá um branco, não sabe nem como salvou, não sabe nem o nome das pessoas. Aí, geralmente, é total. E aí você vê a importância de colocar literalmente no caderno. Porque, um exemplo, no meu WhatsApp tem mais de 15 mil contatos. E aí, se eu entro lá rodando para poder ver um monte, primeiro que eu nem consigo ver todos, que é uma quantidade gigantesca. E aí, são 15 mil contatos. Se eu tentar falar com todos, bloqueia. Contanto que vocês viram o trabalho que eu tive lá com tanto WhatsApp que eu perdi, né? Mas se for ver também, um exemplo, a Giane deve ter mais contato que eu. Tem 3 mil. 3 mil contatos que ela tem anotado. Mas é bom ter contato e deixar a lista de Mas isso daqui, qual que é a tarefa aqui, gente? É a gente pegar um caderno, literalmente levar isso aqui a sério, a lista. Tem muitos empresários que promovem isso a respeito da lista. Esses dias eu tava no evento, e o evento foi feito para pessoas que ganhavam mais de 100 mil reais por mês, você tem ideia, que o negócio faturava 100 mil reais por mês. E aí nesse evento aí teve a pergunta que os empresários faziam, né? Mas eu tô tendo uma dificuldade de levar o meu negócio para outro nível, eu tô tendo dificuldade de levar o meu faturamento para 200 mil. Aí ele falou assim, o que você aconselha eu fazer? Aí o rapaz foi lá e respondeu, lista, faça uma lista. Por quê? Você fazendo uma lista, você vai saber para quem oferecer seu produto. Então, quando nós entendemos a importância da lista, fica mais fácil da gente tocar o negócio. E quando fala lista, não é a lista ali no celular, como eu mencionei, que eu tenho 15 mil contatos. Não, é a gente pegar um caderno e deixar ele voltado só para a lista. E eu colocar lá, Zilma, Jeane, colocar o nome de literalmente todo mundo que eu conheço. Porque depois eu venho em ordem alfabética, em ordem ali, né? Conforme eu anotei ali, convidando para todo mundo, sabendo quem é e quem não é. E quando fala da questão de convite, na hora de fazer a lista, é importante a gente não prejudicar ninguém. Coloca todo mundo e depois você determina de fato o que vai ser feito. Porque, um exemplo, talvez nós não queremos convidar aquela pessoa para o negócio. Tem pessoa que eu não quero convidar, que eu sei que vai me dar um trabalho danado. Mas talvez, tem hora que eu olho lá e falo assim, nossa, esse fulano aqui consegue fazer uma parceria comigo voltada dentro disso. Então não vai trabalhar ali comigo dentro da Moments em si, mas eu tenho uma ideia maior do que antes, né, de não ter colocado ali na lista. E aí aqui ele fala, né, a sua lista é combustível de negócio. Então o que acontece? Se o combustível do carro acaba, o que acontece? Ele não anda. Então, sabendo que a lista é o combustível, eu preciso fazer o quê? Tá o tempo todo abastecendo a lista. E como que eu abasteço? Quando eu for comprar um pão de manhã, eu vou lá, vou gerar o contato com o padeiro, com a moça do caixa, vou conhecer eles, vou trocar contato. Eu vou, sei lá, tô no ônibus, estou conversando com o motorista, estou conversando com o meu vizinho, e assim a gente vai alimentando a lista, certo? E aí o combustível não acaba. Certo, gente? Uma coisa que eu aconselho vocês fazer, a nossa mente ela tem capacidade de anotar somente 3% de tudo que a gente ouve. Então, quando a gente anota, a gente consegue reter 20%. Então, eu aconselho vocês fazerem o quê? Anotar tarefas. Por quê? Entendam, vocês são líderes hoje. E o meu trabalho aqui é mostrar para vocês um caminho que está dando certo para mim, para que dê certo para vocês e vocês mostrem esse caminho para o povo. Então, aconselho vocês a anotar, por quê? Porque o seu time vai ter uma hora que vai ter uma carência disso aqui, vai precisar disso. E se você anotar, automaticamente você vai conseguir passar para eles. Eu aconselho você colocar no bloco de notas, tipo, como tarefas, que nem aquela dos sonhos lá, colocar no bloco de notas. Fazer o quadro dos sonhos, fazer sua lista e pegar as imagens. Daqui, comprar um caderno e fazer a lista de contatos. E uma coisa que eu vou fazer, tá, gente?
sabendo de fato do negócio de você estar crescendo, isso aqui depois eu vou cobrar de vocês. Então, eu peço para que vocês anotem, para a gente não esquecer esses pontos. Ver como que é melhor para vocês, tipo, ou se é foto, ou eu vou mandar também esse material dentro do grupo depois, mas se for anotar, aconselho a anotar mais como tarefa mesmo. E aí depois da lista veio o quarto passo, né, que é agendar ou contactar, ou seja, nada mais é do que fazer o convite. Então depois que eu fiz a lista, né, determinei lá, essa pessoa aqui é só para poder consumir produto, entrar na empresa, pagar, ter 50% de desconto, usar com benefício, né? Entrar só para consumir. Essa daqui vai entrar só para revender, essa daqui vai entrar para poder promover a marca. Depois que eu fiz tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou convidar a pessoa. Então eu vou fazer o convite. E aqui fala, né? Ó, a velocidade do negócio está nos contatos. Quem agenda mais, cresce mais. E quando a gente fala de convite, eu lembro até da Zilma, né? Tipo, perguntando. Não, nada. Eu lembro até da Zilma perguntando. Eu lembro da Zilma perguntando, mas Guilherme, como que. Uhum. Sim, sei. Aí ele começa com a minha mãe, eu falei assim, ou põe se você querer também, posso cadastrar, mas assim, como você falou aí. Ele falou assim, não para ele vir participar do meu filho, porque assim, mas só para consumir. Aí tá bom, rapaz, você tem paciente com essa, e aí você pode não querer vender, mas você pode cadastrando aqui, você tem que comprar, e futuramente você pode estar ganhando e sem vender, porque as pessoas que ele compra, né? A loja, ele cadastrando, e a pessoa comprando pela metade do preço, ele também não está ganhando, não vai? Exatamente. Aí eu falei, não precisa você vender. Eu falei, não, eu falei, tá, mas aí você pode estar também ganhando sem vender, só você cadastrando as pessoas que compram. Aí eu mandei o link, mas ele não fez, sabe? Mas eu não vou levar. Mas já jogou a semente, né? Mas ele ficou, não, ele gostou. Aí, tá vendo? Mas assim, eu falei, deixa eu voltar. Não, tá bom, vai ser experimentar. Aí eu falei, 3 meses ele tem que movimentar para não ativar. Aí ele ficou interessado. Aí, tá vendo? Ou seja, nosso negócio é literalmente para todo mundo, né? A gente vê a importância de estar abastecendo a nossa lista. Então, vamos lá, gente. Quando fala do convite, qual que é a importância? Antes de mostrar o plano, nós precisamos fazer o quê? Eu fiz lá a lista. Coloquei o nome da Zilma na minha lista. Talvez faz anos que eu não converso com a Zilma. O que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem para ela, ou seja, vou contactar ela. E nessa contactar ela, vou mandar o quê? Oi, Zilma, como você tá? Tudo bem? Mulher, faz tempo que a gente não se fala. Como tá os filhos? Como tá o esposo? Como tá a família? Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o Forms, né? Que eu vou me preocupar de fato com ela. Quero saber como que ela tá. E aí eu vou estar fazendo o quê? Vou estar aquecendo o meu contato com ela. E ela vai falar, nossa, eu estou trabalhando, estou fazendo academia, conheci lá a moça lá na academia, e ela vai falar o que tem que falar. E aí, beleza, eu aqueci o contato. E aqui mostra, a velocidade do negócio está nos contatos. Quem agenda mais, cresce mais. Ou seja, quem se conecta mais com as pessoas, mais vai crescer dentro do negócio. Por exemplo, a Zilma já mostrou que não deixa nenhuma oportunidade passar, né? Conheceu ali a pessoa, ela já fala a respeito do negócio. Então, automaticamente, ela vai fazer com que o negócio cresça cada vez mais, porque ela está prospectando o tempo todo, certo? Então, no convite, nessa questão de conectar, a gente vê essa importância de literalmente relacionar, né? É o marketing de rede, ou seja, eu entender o quê? Que o meu negócio é feito de network. Network é pessoas, então eu ficar o tempo todo conectando. Só do cadastrando mesmo, porque é só consumir. Mas ali a pessoa, porque eu comprei, pode ser
cadastra um monte de gente, né? Aí vem um... Então, quando a gente entende assim, gente, eu lembro que recentemente eu fui fazer um evento e no evento tinha ido 2 pessoas. E aí eu cheguei lá no meu colega, eu falei assim, cara, mas a gente marcou, era um evento para 15 pessoas, veio 2. Aí ele pegou e falou assim, Gui, não menospreza isso, não se preocupe com isso, entenda que o quê? Que aquela pessoa essas 2 pessoas que nós vamos conectar, conhece milhares de pessoas que a gente não vai conseguir alcançar. Ou seja, a mensagem que nós vamos passar para ela vai chegar para milhares de pessoas. Aí ele falou assim, ou seja, nós não estamos falando para 2 pessoas, nós estamos falando para 20 mil. Então, quando você estiver falando, imagina de fato essas 20 mil pessoas à sua frente. Você entendeu agora? Exatamente, é isso que você está falando, entende? Você já conectou com esse cara porque você falou. Porque imagina, você fazer... Ou seja, isso daí é contactar. Eu digo ontem conversando, abraçando igual eu, né? O Marcelo comprou o Uber, eu peguei o Uber. Tem que ter oportunidade. Da sua De fato, é o que eu apontei aqui. Talvez ali é... Exatamente. Se for num lugar, não vai gastar. A pessoa que está interessada nesse negócio, e essa gente assim, todo mundo comprando. Seu dinheiro está lá, ó. Agora é o banco, mas é assim, paga o preço. Você está falando de visão. Nem todo mundo vai ter. Eu sempre tive essa visão e eu sempre passo na tecla, que a visão vai ser ela. Porque ela pode cadastrar milhões de pessoas aqui, mas assim, eu acho que eu sei que ela vai voltar. Mas se ela focar na lojinha dela aqui, né? Porque assim, eu cadastrei uma moça mesmo, que aquela sala, não pegou ainda não, né? Mas ela achou que pegava mais diante. Não, que abriu a lojinha. Mas assim, as pessoas que forem cadastrar por aqui, você vê que não tem, né? Seria mais fácil do que para a conta dele. Aí cadastrou, eu não preciso na lojinha ali no Noronha. Tá famoso, entendeu? Ali no Noronha está o carro, depois está retirando o seu partido. Eu sempre falei mais gente. Eu vejo a gente, sabe? Simplifica mais negócio, né? Entendeu? Entendi. Entendeu, né? Todo dia tiver momentos pagos aqui. Todo mundo quiser comprar e vender na rua. Aí vem aqui pegar os kits. Vem pegar aquele. Dá essa ideia para eu ver isso aí. Não, mas eu tô falando. Então, você lembra que a gente falava? Eu pegava. Pegava. Em vez de eu pegar no caminho, eu pegava na sua mão. Aí você pegava no caminho, pode ir isso. Porque cadastra. E a indicação? Ela vai pegar lá no final, a pessoa quer agora. Eu indico um lugar mais próximo para ser rápido, né? Quando eu quero rápido, é o caminho. Porque o único local assim, mais próximo é ele, né? Quando eu peço ele, manda aquele motoboy. Se eu quero no mesmo dia, ele aqui pegou, a loja não peça só, peça a quantidade, né? E ali rápido já chega. E aí o legal é isso. Por quê? Porque a gente fala literalmente Se ela tiver a lojinha dela, gosta de ser comprado, né? Também vai dar mais assim. simplifica, né? Não precisa se ajuda mais. Então, gente, falamos aqui do contactar, né? Ou seja, contactar é o quê? Eu alimentar ali a minha lista, eu entender que de fato meu negócio precisa de novos contatos e que eu preciso estar me conectando com as pessoas o tempo todo. Um exemplo bom disso aqui de contactar é a Jeane. Ela só não está ali na porta agora com o treinamento, mas se deixar, ela fica ali na porta, ô fulano, ô ciclano. Fazendo isso, ela está fazendo o quê? Contactando. Então, ela está o tempo todo abastecendo o quê? O network dela. E aí é legal que aqui entra tem aquela frase popular, né? E é legal disso daí é o quê? Que entra aquela frase popular, né? Que quem não é visto não é lembrado. Então, exemplo, como é que não vai ser lembrado de fato contactando o tempo todo, aquecendo de fato contato ali com a galera? Então, vamos lá, o quinto passo, gente. Quinto passo é passar o plano. E aqui fala, né? Apresentar a oportunidade com clareza e confiança. O plano muda vidas quando é mostrado de forma certa.
Então eu lembro que a Zilma até tinha comentado, né? Mas, Guilherme, quando fala a respeito de mostrar o plano, como que é isso? Como tem que ser mostrado o plano? Gente, o plano nada mais é do que você passar a sua visão para a pessoa. O plano nada de fato. Então tem a pessoa que a gente vê lá o plano sendo passado aqui que nem a gente passa no sábado, aí a pessoa fala, eu preciso mostrar só se for daquela forma. Não. E a gente vê quantas pessoas não foi cadastradas sem ter visto de fato aquilo. Então fica mais simples. Então, Jeane, quando fala a respeito de passar o plano, é o quê? É a gente convidar a pessoa para poder viver dentro da visão que nós estabelecemos ao nosso respeito. Então ela vai ver o quê? Ela vai ver de fato a oportunidade que nós encontramos. Ela fala, nossa, a Jeane teve aquela visão que a empresa pode transformar a vida, colocar dinheiro no nosso bolso, pode nos ajudar financeiramente, levar a nossa família para outro nível. Eu consigo realizar viagens, eu consigo, sei lá, é a sua visão. Às vezes você fala assim, eu entrei para dentro do negócio porque eu vou ter mais tempo livre, eu consigo levar meu filho para a escola, buscá-lo. Então é o sonho que a pessoa muitas das vezes espera. E quando você tem essa visão, de fato você vai conseguir passar ela para outra pessoa com mais facilidade. E é claro também que conforme a gente vai passando o plano, a gente começa a fazer o quê? Quanto mais plano a gente passa, mais jogo de cintura nós vamos tendo. Então, sim. Eles tinham pegado uma mulher da academia que pediu e ela não respondeu mais, sabe? Que era de branco, né? O bacana. Aí, a pressão de para que rapaz foi. Aí depois também muitas pessoas poderiam estar bastante. Mas a lógica é, para mim, aí vem o mais para frente, passa da academia. Aí eu lanço, né? Mesmo que seja por curso, porque ele faz coleção. Faz coleção de então, assim, mesmo que ele faça para consumo, eu também ganho, né? Sim. Se passar o curso, eu vender, se pode colocar a grana antes no bolso, né? Então, gente, ó, esses 8 passos que eu estou passando, Jeane, como nós estamos construindo, qual que é a minha ideia? A minha ideia, de fato, é que vocês extraiam esses passos e que a gente começa a construir o nosso negócio dentro deles. Para quê? Porque o nosso negócio a gente precisa fazer com que ele seja duplicável. Então, eu ensinar vocês ensinar as pessoas que nós estamos cadastrando e assim sucessivamente, certo? Por quê? Porque senão vai chegar uma hora que senão chega uma hora que a gente perde o controle e não consegue mais chegar lá na quarta profundidade para poder mostrar. Então, o que eu quero pedir para vocês? Se atentem a isso aqui porque é importante. E são coisas que eu vou começar a cobrar nessa questão. Jenny, lembra dos 5 passos? Lembra do primeiro passo? Lembra que a gente falou a respeito da tarefa de trazer a lista? Então vamos lá. Gente, então passar o plano ficou simples para vocês, né? A questão de passar o plano é a gente literalmente passar a nossa visão. Eu estava conversando hoje com a moça da equipe da Jeane, que é a Jaqueline. A Jaqueline participou lá do evento conosco, nunca nem viu o plano, e ela começou a vender, tá sem produto em mãos, que ela não conseguiu fazer investimento ainda, mas já fez um monte de venda. E ela falou assim, Luiz, eu convidei pessoa aqui da minha família e ela já quer se cadastrar. Mas ela confiou em mim, na minha visão e tudo mais. Só que assim, ela falou que confiou em mim, mas ainda não entendeu nada e quer entender mais a respeito. Às vezes, eu te falei, uma vez que eu falo de plano, que às vezes a pessoa não sabe, entende, mas sabe transmitir. Sim. Só que aí, perceba, o que aconteceu? Ela cadastrou de fato a pessoa. Esse é o nosso trabalho, é cadastrar. E o que vai acontecer? O sistema, de fato, vai treinar ela e mostrar o passo a passo. Então, exemplo, hoje às 8 horas da noite, nós vamos ter uma apresentação de plano. Aí, o que eu falei para ela? Falei, Jaque, parabéns, o primeiro passo você já fez. Agora, coloca ela lá na live, porque o sistema vai trabalhar para você. A mulher já se cadastrou, confiou na visão dela.
Então, qual que é o nosso trabalho? De fato é passar a nossa visão. O plano é literalmente isso, passar aquilo que a gente acredita. E aí, muitas das vezes, até hoje, tem pessoa que fala assim, mas como que funciona isso? E eu vou lá e respondo, olha, eu comecei recente, por mais que eu tenha um tempo, ainda está recente. E eu não sei te explicar isso aí não, mas a gente descobre no meio do caminho. Vamos se preocupar agora em como fazer grana, isso aí eu sei te mostrar. E aí, como faz a grana? Vender, né? Essas coisas tudo. Lembra aquele dia que eu Sim, aí tem aquela mulher aquela mas aí a prima dele mas só que ela não respondeu mais, questionou mais. Aí ele tá falando que sim. ia passar o contato dela para você explicar melhor para ver se ela se animar. Vai que essa mulher ainda tem um monte de contato, foi? Ela teria um monte de contato do Uber, mas ela se animou e depois seria Depois esfriou. E é normal, me passa. E aí você vê, olha só que bacana, isso aqui que a Zilma acabou de falar. Quando a gente fala de passar o plano, talvez, quando eu venho e falo para a Zilma, eu falo, Zilma, é o seguinte, conheci uma empresa que nós vamos se cadastrar e comprar os produtos com a metade do preço e nós vamos vender tendo 100% de lucro. Talvez isso não vai ser interessante para ela. E ela fala assim, não tem interesse não. Mas às vezes, o que acontece? Quando eu vou lá e mostro o plano de uma outra forma. Eu vou convidar de novo, vai ter a apresentação lá da empresa, vai ser no YouTube. Vou convidar, fulano, olha só, vai ter uma apresentação para você entender mais a respeito, de ponta a ponta. Então, passar o plano é o quê? Eu, de fato, tá ali passando a minha visão dentro daquilo que eu acredito, tá próximo da pessoa, e eu vou conseguir o tempo todo estar plantando uma semente de forma diferente. Até com que essa semente, de fato, chega lá, pegue uma hora, caia na terra fértil e comece a florescer. Então, fica mais simples. Então, e aí você passa o contato, claro, conversa com ela assim, né? Agora esse passo. Não, eu lembrei também, tinha até esquecido dela. Ela tá toda motivada. Traz ela que eu dou ingresso, lembra? Sim. Aí ela falou, quem é? Não, hoje eu não estou preparada, mas quem sabe da posta. Aí você manda ela que eu dou ingresso. Mas ela foi animada, mas dentro disso aí, nós vamos entrar agora num passo que é mais importante. Dentro disso que a Zilma está falando, nós vamos entrar agora no passo que é o acompanhamento. O que é o acompanhamento? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Muitas pessoas não entram na primeira conversa. O acompanhamento gera conexão e fechamento. Então, o que é o acompanhamento? Eu lembro a Jeane, quando eu convidei a Jeane. Fui lá e convidei ela para poder entrar, fazer dinheiro junto comigo. E aí ela passou uma semana, 2 semanas, ela falou, quem que é você? Tipo, não lembrava de mim. E eu falava assim, eu sou rapaz perfume, passei aí, tô te convidando pra gente fazer. Hã? Peguei você não fez, pai. Não, acho que eu passei na sua loja vendendo meia. Eu não lembro se foi vendendo meia na sua loja ou se tinha sido no grupo. Eu acho que foi no grupo. Eu acho que foi alguma coisa assim. E eu lembro que, a princípio, ela não tinha me dado atenção. Mas eu fiquei ali fazendo o quê? O acompanhamento. Então, praticamente uma vez por semana eu mandava uma mensagem ou outra para ela. Até no momento que ela falou assim, nossa, achei interessante esse negócio. Vem aqui na loja que a gente vai fazer uma reunião. Aí eu fui lá na loja dela, nós fizemos a reunião para umas 8 pessoas, né? Você estava naquele dia, Zilma? Acho que ainda não. Foi a primeira reunião que nós tínhamos feito lá, foi umas 8 pessoas. Então, gente, o acompanhamento é muito importante. Então, exemplo, nós fizemos... Qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui? Trazendo todo mundo para o sábado para a gente fazer a apresentação de plano. Mas a grande verdade é assim, se a gente trouxer ela para apresentação de plano, ela sair daqui e a gente não mandar nada de material, não mandar nada de conteúdo que são relevantes para ela, de verdade, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sair daqui e vai esfriar. A pessoa está aqui, viu toda a apresentação, está toda motivada, falou, nossa, eu vou fazer dinheiro com isso, um monte de coisa. Só que aí a pessoa que convidou não dá uma atenção, ela vai sair daqui, ela vai esfriar. O que é esfriar? Ela vai esquecer do negócio, ela vai se desmotivar no meio do caminho. Então, nosso trabalho é o quê? Trouxe ela no sábado, a gente fez a apresentação. Eu preciso fazer o quê? Preciso grudar nessa pessoa.
preciso tomar, se for possível, né? Se for próximo daqui, chama ela para poder tomar um café, sei lá, vai para academia, eu vou ir junto, eu vou mandar mensagem, saber como que tá a questão, vou conversando. E aí, nesse meio tempo que eu tô próximo da pessoa, eu venho mandando conteúdos que eu acredito que seja importante para ela. Ó, lembra lá que o fulano falou na apresentação de plano, a respeito dos ganhos? Essa aqui foi a viagem cruzeiro, ó, que aconteceu. Ah, você lembra a respeito que ele falou lá do perfume que ganhou o Oscar da perfumaria? Esse aqui é o material dele. E eu vou aquecendo isso. E aí eu mandando material, o que que acontece? A pessoa vai se abastecendo de fato, vai ficando mais motivada com o negócio. Agora, não adianta a gente ter todo o trabalho de convidar a pessoa, trazer para cá para poder mostrar o plano, e aí depois eu abandono ela, largo ela. Esquece, vai morrer, a pessoa vai morrer no meio do caminho. E aí o que que acontece? A gente acabou perdendo todo aquele tempo que nós tivemos de buscar a pessoa, de convidar, ou seja, você trabalhou em vão. E aí possa ser até que a Keila da Bahia. Aí, Mas se manda mensagem, ela vai te responder. Então, se você vê que o foco dela é outra coisa. é, mas aí você vê, por mais que se você. Não, mas Se ela tivesse aquela empolgação toda, ela. Mas você me passou o contato, eu fiz todo dia. Ligava para ela. Mas assim, você vê que se realmente ela queresse um negócio, igual desse lá, eu acreditei que ela poderia, né? Sim, Descer lá, que ela poderia ter essa pessoas que ela estava atrás, deixe esse negócio, eu sei, mas é cada um deles que pode estar na cabeça da pessoa e fazer pode contar para exato. E é normal, isso aí vai acontecer, gente. Exemplo de faculdade. Tem muitas pessoas que entram na faculdade, tá totalmente motivado, um monte de coisa, no meio do caminho desiste, não faz mais sentido para mim, e tá tudo bem. Tem pessoas que, sei lá, decide abrir uma loja própria, primeira dificuldade que enfrenta, larga tudo, fala, não quero mais mexer com isso. Tá tudo bem, aqui não vai ser diferente. levar atrás, né? Já pensou se a pessoa se ir na cafetaria? Meu Deus, eu não sei te falar assim. Já pensou, tipo, na padaria, né? Café. Certo. Meu Deus, como que eu posso fazer aqui pra vocês? Bolo. Falar com a pessoa. Tipo assim, da pessoa, a pessoa boleia, né? E fala assim, não, na padaria vem bolo, ali vem bolo, todo lugar vem bolo. Eu vou vender bolo. Tipo assim, sabe aquele design? Porque todo mundo vem, porque todo mundo faz. Então, assim, cada um, né? Cada um tem a sua personalidade de abrir e conseguir o seu objetivo. Todo mundo tem mais a qualidade de cada um é diferente. Sim. Eu não sei se vou conseguir. O contato vai ser diferente. Você vai ter o contato com uma pessoa que não vai comprar comigo, mas vai comprar com você. Você vende café, Jane vende café, Nicole vende café, todo mundo vende café. Então, se eu pensar assim, ela vende café, não vou vender. Tipo, desistir no meio do caminho, entendeu? Aí você não consegue chegar no seu objetivo, que é ser tipo assim, a cafeteria bem chique. Exato. E aí, olha que bacana, que interessante. Olha a importância do acompanhamento. Talvez a Zilma já tenha uma padaria. Ela já sabe de fato o segredo do sucesso, passo a passo para vender muito bolo, já sabe lidar com o concorrente. E a pessoa que está entrando, ela não sabe. Então, se a Zilma grudar nela e falar assim, fulano, seguinte, isso aí é normal, não se preocupa com ele, porque tem pessoa que não vai comprar com ele, vai comprar só com você, e começar a mostrar esse passo a passo, entende? O que que acontece? A pessoa às vezes está desmotivada, mas com a visão que a Zilma passar para ela fala assim, nossa, é verdade, vou fazer esse negócio acontecer. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e explode, entende? Então a gente vê a importância do acompanhamento. Vai. É que nem essa moça senhora que eu conheço aqui da casa. Aham. Aí, no mesmo dia que eu estava na bicicleta, e ela ia lá, estava lá, tal. Não, essa acredita que foi em 2024 que você se cadastrou? Falei, é mesmo, né? Tá lá, total. Mas só agora que tipo, reativou de novo, né? Porque quando eu cadastrei, eu falei pra ela, então, você não estava preparada. Tudo tem o seu tempo, né? Você vê que agora ela está animada. Você falou
acaba motivando. Ela falou assim, não, eu não vou fazer. Do jeito, do valor que ela, né, ela mas que ela vai pegar realmente. Agora ela só consegue dar ela só consegue chegar ao ponto do fim se ela dá o primeiro passo. É isso mesmo. Então, assim, ela lembrou, porque ela é 2024, sabe? Aí você vê, entra a questão do acompanhamento. Por mais que ela não entrou ali, a chavinha não tinha virado lá no início, passa rápido demais. Ó, um exemplo legal também. Essa moça que é a Jaqueline, a esposa do Eric, meu, ela foi pro evento, ela não entendia nada a respeito da empresa. E ela saiu de lá falando assim, meu, não vou fazer esse negócio não, você lembra? Só que aí passou o tempo e aí ela começou a falar o quê? Agora eles decidiram casar. E eles lembraram do evento, a galera subindo no palco com cheque e tudo mais, eles me ligaram. Falaram, meu, você sabe de fato o caminho, eu quero que você me ensine, me ajude a fazer grana. Falei, claro, vamos juntos. E aí tá vindo. Ou seja, eu fiz um acompanhamento com eles, naquele momento não era o momento deles, mas agora eles estão vindo para fazer o negócio acontecer. É a esposa do Eric. Então a gente vê de fato a importância de fazer isso daí. E aí o sétimo passo, né, entra aqui aconselhamento, perdão. Sétimo passo, aconselhamento. Liderar é servir, ouvir e direcionar. Grandes equipes crescem através de mentoria. Então, nesse passo aqui, gente, tem uma imagem que roda no Facebook que mostra que tem um lobo na frente, né? E tem uns 9 lobos, é manada que fala, né? Quando é assim, tem a manada atrás dele. E aí eles estão na neve. E o lobo que está na frente, ele vem pulando, abrindo o caminho. E a manada vem literalmente atrás. E aí você vê que todo esse esforço está sobre o lobo que está à frente. Os outros só vêm caminhando mais tranquilo. Ou seja, ali claramente você sabe quem que é o líder. E quando eu vejo aquela imagem, eu gosto de passar alguns minutos olhando para ela e meditando. Porque literalmente você vê que nós somos o lobo da história, de abrir o caminho, que nós somos os líderes. Então, o que acontece? Aqui ele fala, ó, liderar é servir. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, de fato, servir a pessoa. Eu preciso, de fato, entender a dificuldade dela e ajudar ela. A Giane, para mim, é um exemplo nisso. Eu vejo o tempo todo. E é literalmente isso, ver isso. E tem coisa que talvez a gente não vai conseguir sanar. Mas o que vai acontecer? Eu vou olhar para o Rani e falar, nossa, o Rani tem expertise. Vou levar minha downline para poder sentar junto com ela e a gente juntos aprender. E eu começo a fazer de fato isso. Ou seja, nós entendemos que nós somos um mentor para o nosso mentorado. Aí a gente volta literalmente para os 8 passos de novo. Mostra a importância de eu participar das lives, de eu estudar, de eu entender a respeito do meu projeto. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, Giane, eu estou com dificuldade nisso, o que vai acontecer? Eu vou lembrar da live, o que a pessoa falou, eu falar, ó, só você fazer assim, assim, assim. Aí depois a pessoa me liga agradecendo. Por quê? Porque eu estudei, eu me empenhei. Tem uma frase que o meu mentor usa, que ele fala assim, quem aprende não depende. E quando eu entendi aquilo, eu falei assim, meu, eu preciso de fato aprender, eu preciso estudar, eu preciso de fato buscar informações. E eu comecei a me dedicar mais a nisso. Exato. Então não é eu esperar o meu líder falar, não, você precisa aprender isso, não, você precisa aprender aquilo. Não, é eu entender de fato a dificuldade do meu time e eu buscar uma solução para aquilo. É eu entender aonde eu quero chegar e olhar e falar assim, meu, preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. E aí isso vai fazer com que o meu negócio cresça de uma forma mais leve. Certo? E aí lendo novamente essa parte aqui que eu achei muito interessante. Liderar é servir, ouvir e direcionar. Aí um exemplo, como é que eu vou direcionar sendo que se eu não estudar? Como é que eu vou dar um caminho se eu estou perdido? Então mostra de fato a importância da gente ter clareza. E aqui fala, ó. Mulher não quer ouvir, né? Não quer aprender. Exato. Perdida. De jeito nenhum. Caminho, né? Não, estava. Até ontem. Hoje nós já estamos mais à frente. Então, gente. Acho que eu vou falar igual ele aí? Quem sabe? E estudar e passar para a pessoa que está no time. Não é assim? Aquela pessoa quer crescer. E aquela pessoa não quer crescer. Mas olha que engraçado. Não pode gente, esses dias eu mandei um áudio. Mas olha que legal, Jean. Aqui a gente cresce junto com o time.
Esses dias eu mandei um áudio para um direto meu, e aí depois que eu mandei aquele áudio, eu falei assim, nossa, que cagada que eu fiz, não deveria ter mandado. E eu vi que eu literalmente falhei com ele, ou seja, eu não tive uma postura bacana. E aí eu virei, liguei pra ele e falei assim, amigo, tenha paciência comigo, calma, eu tô aprendendo, então, tipo, me perdoa, de fato não é esse o caminho, mas eu recalculei a rota e ele entendeu e falou, não, tá tranquilo, pô, eu entendo que nós estamos crescendo junto, então não tem problema essa questão. Então, muitas das vezes, direcionar é eu entender também que eu estou aprendendo junto com o meu time e a gente cresce junto aí. Então, para finalizar o sétimo passo, grandes equipes crescem através de mentorias. Então, o que acontece? Nós somos mentores do nosso time. E para ser mentor, eu preciso de fato estudar, eu preciso participar das lives da empresa, eu preciso me comprometer. E aí, sabendo disso, aproveitando para falar da live da empresa, gente, as lives na empresa é toda terça-feira às 8 horas e toda quinta-feira às 8 horas da noite, que é treinamento de venda com o Mohamed. Terça é a apresentação. Porque tu fala, mas tá assistindo Na verdade, é assim, tem algumas outras coisas que eles mandam, né? Que nem o podcast, que é uma coisa que eles mandam na segunda-feira. Tá salva. É aquela lá tá salva. Mas é aquele link? Podcast, É o tipo, mesmo link que tá lá? mesmo link que tá lá. O podcast eles mandam na segunda-feira. Mas assim, o treinamento mesmo é o quê? Na terça-feira, que é a PN, que a PN é para a gente conectar os nossos convidados. Um exemplo, a Keila tá lá na Bahia. A gente não vai conseguir sentar com ela para poder tomar um café e criar metas, coisas do tipo. Mas a gente consegue fazer o quê? Colocar ela no sistema e fazer com que o sistema trabalhe para a gente. Então, exemplo, Keila, olha só, terça-feira às 8 horas da noite nós vamos ter uma apresentação de plano e é muito importante para que você assista, porque você é empresária, você já tem um resultado bacana e você entendendo a nossa empresa de ponta a ponta fica mais simples para você. E aí ela conecta e a gente faz isso. E eu faço questão de participar de toda terça-feira, gente. Por quê? Porque se chega na terça-feira e eu não tenho meu time conectado comigo, aquilo me mostra que eu preciso fazer o quê? Preciso fazer mais convite para poder colocar a galera para poder assistir comigo. E aí o meu negócio de fato começa a andar mais rápido. Já na quinta-feira é o quê? É treinamento de venda com Mohamed Galaeb. Isso, toda quinta, às 8 horas da noite. E aí, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, é o treinamento com o Josh Rodrigues, que é sobre a linha capilar. Josh Rodrigues, sobre a linha capilar. Quinta-feira, às 9 horas da manhã. Aí, essas duas de quinta-feira são mentorias, aí não fica salva. E aí, o oitavo passo é duplicar. O que seria duplicar? O verdadeiro crescimento acontece quando a sua equipe aprende a fazer igual ou melhor que você. Então, o nosso trabalho de fato é o quê? É ensinar o nosso time aquilo que nós aprendemos. Então, para mim poder ensinar, primeiro eu aprendi e começo de fato a ensinar o meu time. E eu fazendo isso, eu vou estar duplicando. Então, exemplo, o que eu estou fazendo hoje? Aí, tá vendo? É duplicar. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou colando de fato em vocês para poder ensinar vocês a fazer isso e aí vocês ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo. Porque vai chegar uma hora, um exemplo, o que eu estou buscando hoje é buscar ter 100 mil pessoas no time. Mas para mim ter 100 mil pessoas no time, eu preciso fazer o quê? Fazer com que a Jeane tenha 20 mil pessoas, a Zilma tenha 10 mil pessoas, e aí vem crescendo, fazer com que... E aí a galera vem crescendo. Então eu venho duplicando. Então não é eu fazendo sozinho. Então eu venho aprendendo passo a passo, ensinando a Jeane e assim duplicando. Tem bastante pessoas por cada turma. Mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem isso. Tem aquela coisa de várias pessoas, só que agora com essa, não sei se antes era assim, que 3 meses a pessoa não pode tocar. São 6 meses. Antes não era assim. Não, são 6 meses, mas que aí não tem erro. 3 meses. 3 meses é se ela estiver inativa. Perfeito. Então foi que queria. Com 3 meses, falei, 3 meses. Porque o que a empresa começou a fazer isso daí?
Por que, por que que a empresa começou a fazer isso daí? Porque ela entendeu, tipo, que se a pessoa não está se ativando a cada 6 meses, a pessoa não está tendo compromisso. Entende? Então ela está de fato. Só o benefício, que é só. A pessoa movimentar de novo, faz. Se você não movimentar por 3 meses, aí você não fica mais. Então, gente, a gente ensinar o nosso time, duplicar todo o nosso trabalho, certo? E aí, encerramento, o que que a gente vê aqui, a importância, né, para poder encerrar? Importante a gente se conectar, aprender, que a gente fazendo isso nós vamos crescer. E o melhor momento é agora. Gente, nós estamos falando de uma empresa que tem só 3 anos no mercado. Nós vimos lá no palco a galera recebendo todos aqueles cheques, a empresa fazendo a parte deles para a gente crescer, e não tem nada que impeça a gente fazer. Basta a gente se comprometer com o básico, ensinar o nosso time, trazer o nosso time para perto, que o negócio acontece. Certo? Então esse foi o treinamento de hoje. E palmas aí para analisar.